Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do meu canal Coração de Águia ou do meu novo canal Consciência Feminina, que esse vídeo estará nos dois canais. Seja onde for que você estiver assistindo, você, se ainda não é inscrito, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. E no vídeo de hoje eu quero trazer um tema que eu dei o título de Mulher Invisível, quem a achará? Quem achará essa mulher se ela é invisível? Talvez a prova do Enem. Nesse ano, agora, recentemente, há pouco tempo atrás, o tema da prova do Enem foi o seguinte: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Um excelente tema, muito necessário debater sobre isso, colocar os alunos para refletirem, para discutirem este tema, para os alunos observarem a vida das mulheres que eles conhecem, e é muito realmente necessário conversar e refletir sobre isso. Já é muito internalizado no inconsciente coletivo essa ideia de que a mulher que tem que cuidar de todo mundo, que mulher existe para cuidar dos outros, que mulher existe para limpar e cozinhar, para limpar o que todo mundo suja. Mas de onde vem essa cultura? Quem inventou isso? Sabe? É uma coisa que a gente precisa refletir. Já é tão automático, por exemplo, essa ideia de que mulher e mãe está ali para cuidar dos outros, que ela não precisa se cuidar, porque você observa, por exemplo, a véspera do Dia das Mães, promoção do Dia das Mães nas lojas. Quais são os presentes sugeridos para as mães? Fogão, panela, máquina de lavar, não é? Quase ninguém pensa em presentear uma mãe com uma roupa bonita, um sapato, um perfume, uma joia, uma caixa de bombom ou qualquer outra coisa que ela queira. Aliás, ninguém pergunta o que essa mulher ia querer, né? Ah, vai querer criar filho, porque filho é a coisa mais sensacional do mundo, é a maior realização da vida de uma mulher. Pra que ela vai querer se cuidar? Que bobagem, né? Cuidar dos outros, que é bom, né? Ah, serviço doméstico de graça, não. Isso é amor, é cuidar, é tão lindo, né, ser dona de lar. Só que se você fizer tudo isso que você faz de graça, na sua casa, sem remuneração e sem reconhecimento, na casa de outra pessoa, você teria o seu salário, os seus direitos, e trabalho de doméstico é um trabalho digno, como qualquer outro. Só que é reconhecido, é remunerado, não é? E qual seria a vantagem de você fazer esse trabalho sem remuneração e sem reconhecimento? E ainda por cima ouvi dizer que não faz nada. Porque na teoria, dona de casa não trabalha, não é? E se você não tem um outro trabalho, uma fonte de renda, você fica numa situação pior ainda. Porque você vai talvez passar o resto da vida sendo a escrava do lar. E vai chegar ao fim da vida sem um centavo. Recentemente, há pouco tempo atrás, teve uma postagem da Yara Dupont. Recomendo a todos, mulheres principalmente, seguirem a Yara Dupont. Que ela disse que as duas avós dela, tanto a avó materna quanto a paterna, morreram sem deixar nada. Que uma das avós dela deixou, quando ela faleceu, ela tinha uma imagem de uma santa, tinha um outro objeto, um perfume, que a Yara deu de presente para ela. Então, a Yara disse que ela não se casou, não teve filhos, e talvez, se ela tivesse sido casada com filhos, nem mesmo um perfume de presente para sua avó, talvez ela teria condições de ter dado. Então essa é a vida da grande maioria das mulheres. Elas são induzidas a não investir
numa vida profissional, a não estudar, não buscar ter uma vida melhor, mas a pressão e o incentivo para casar e ter filhos é imensa. Agora, para se preparar profissionalmente, para buscar uma vida melhor, é praticamente zero. Se as mulheres realmente seguiram, porque infelizmente nossas mães, avós não tiveram acesso a todo o conhecimento, instrução, informação que nós temos hoje, sabe? E infelizmente o destino da maioria das mulheres seria esse: chegar ao fim da vida sem um centavo, sem ter conseguido juntar dinheiro, sendo explorada pelos outros, cheia de filhos, netos, cuidando de todo mundo, sobrecarregadas, cansadas, doentes. Você para observar como está a vida das senhoras que você conhece, idosas. Uma das maiores, assim, pressões, né, para a mulher ter filhos é ser cuidada na velhice. Vai ter uma velhice maravilhosa, cheia de filhos, cheia de netos, cheia de gente cuidando por todos os lados. E é assim que acontece na prática. Para e observa como está a vida das idosas. Muitas delas estão doentes, trabalhando, sendo exploradas até o fim da vida, sem ser reconhecidas. Muitas não têm acesso ao próprio dinheiro, à própria aposentadoria, que é administrada por filhos. Muitas pessoas até podem dizer: ah, mas seguiu esse caminho porque quis. Quem mandou, né, casar e ter filho? Depois é assim que eles falam, mas lá atrás ninguém disse pra gente como que é. Certamente essas mulheres, muitas delas estão arrependidas sim, foram enganadas lá atrás. Tem as conversas que passam na gente, os contos do vigário. Então as pessoas precisam considerar essa socialização que as mulheres sofrem. Tem a lavagem cerebral que a gente sofre, principalmente dentro das religiões, que depois que a gente segue esse caminho, a gente vê que as coisas não são aquele conto de fadas, de casamento, de maternidade que passaram para a gente, que é algo muito diferente. Então a gente se sente enganada, se arrepende, sofre muito. Depois que você está dentro, você vê como são as coisas, quase não tem mais como sair, como voltar atrás. É uma armadilha, realmente é uma armadilha em que as mulheres caem, sabe? E o silenciamento total que sempre houve, né, no passado, não podia falar, não tinha toda a abertura que existe hoje nas redes sociais, tudo que está sendo debatido, postado, mostrado, não tinha nada disso. Ninguém quase abria os bastidores da maternidade, do casamento, como são as coisas por dentro. Não se falava nada disso. O silenciamento também, a ausência de referência de mulheres que seguissem outros caminhos. A gente praticamente há 30, 40 anos atrás, quase nenhuma mulher deixava de casar e ter filho, de seguir aquela mesma vida. Alguma mulher que permanecesse solteira, de que tivesse uma vida diferente, era uma aberração, é solteirona, era ridicularizada, humilhada, sabe? Então, tudo isso influenciava, sim, as mulheres a seguirem esse caminho e lá na frente sofrerem muito e se arrependerem, porque não tiveram quem dissesse a elas como são as coisas. Hoje a gente tem, sim, uma época privilegiada, que as mulheres, jovens, meninas de hoje, têm mais escolhas, têm mais opções de trabalho, têm mais recursos para estudar, para seguirem profissões que nem existiam antes. Hoje existem essas possibilidades. Hoje as mulheres podem ser quem elas quiserem, mas a gente não tinha essas possibilidades há muitos anos atrás. Não existia nada disso.
Muitas mulheres escolhem hoje não casar, não ter filhos, investir numa carreira, serem bem-sucedidas, terem liberdade, porque é uma escolha delas, sabe? Aí as pessoas ficam se perguntando, mas por que será que a mulher não quer casar e se encher de filho? É tão bom, né? Por quê? Sabe, você vê que a ignorância das pessoas é muito grande, elas têm dificuldade de reconhecer o quanto as mulheres já sofreram e foram oprimidas. Mesmo que o maior desgaste, estresse e sofrimento das mulheres tenha sido sempre em casa, muitos alienados dizem que a mulher está sobrecarregada porque trabalha fora. E o emprego, muitas vezes, é o que? Os 10 ou 20% de todo o cansaço, de toda a sobrecarga da mulher. Então, não é por causa do trabalho e dos estudos. O que mais desgasta e arrasa com a vida das mulheres é assim, casamento e filhos, e a casa para carregar nas costas. E o que a gente precisa ensinar para as novas gerações é que isso precisa mudar. Cuidar de casa deveria ser tarefa de todos. Tem que haver uma divisão de tarefas para que todos se ajudem. Não tem sentido se todos comem, dormem e sujam, só a mulher que tem que cozinhar, limpar para todo mundo. Por que isso? Qual o sentido disso? A gente precisa sim ensinar diferente para as novas gerações. Se você não tiver muito cuidado, você que é mãe, mulher, dona de casa, você é arrastado por essa correnteza, você é engolido por essa rotina pesada de cuidar de todo mundo e não conseguir se cuidar, não conseguir cuidar dos seus projetos. Aí você repara que passa uma semana, acaba o mês, acaba o ano e o ano já está acabando e os seus projetos continuam abandonados, inacabados. Não sobra tempo para se dedicar a eles. Porque você tem que cuidar do filho, do marido, para quem tem marido, do cachorro, do periquito. O importante é cuidar dos outros. Você não precisa se cuidar, você é mãe, né, mulher. E você vai naquela pressão toda e você chega no fim do dia cansada, mas na teoria você não faz nada, porque você não trabalha. Então, será que é mesmo essa a vida que as mulheres devem querer, devem sonhar? Por quê? Porque depois que morrer, vai ter toda a recompensa, vai ser maravilhoso. E até então ninguém voltou de lá para confirmar nem para desmentir, não é? Então, esse machismo estrutural na sociedade precisa ser desconstruído, sim, precisa. É um texto muito interessante da Luana Genotti, da revista Ela, do jornal o Globo, que ela escreveu algo muito necessário, muito interessante para a gente refletir, em que um trecho que ela diz: o machismo estrutural que habita em nós, embutido em tantas ações, precisa ser desmantelado. E isso precisa ser, de fato, um trabalho coletivo e constante. Esse tal machismo estrutural deixa na mão de bilhões de mulheres a grande responsabilidade física e mental de cuidar da casa e dos filhos, impedindo que muitas vezes cuidem delas mesmas, o que custa mais caro do que se imagina. Refletir sobre a necessidade de desconstrução do machismo estrutural não é só um tema ótimo para cair numa prova. É ponto fundamental para todos nós estudarmos mais, para permitir que economias cresçam, que homens vivam outras narrativas e possibilidades mais saudáveis, sobretudo para eles mesmos. E que mulheres e outros grupos subrepresentados tenham melhores condições de acesso a oportunidades e que assim
cresçamos como humanidade. Então é algo que a gente precisa refletir, questionar e buscar melhorar. Sabe, a gente não pode sair replicando padrões que a gente vê que são problemáticos, que trouxeram muitas dificuldades e limitações. A gente precisa repensar muitas coisas que foram passadas para a gente, que foram empurradas goela abaixo e que continuam causando problemas e dores e muito sofrimento. Então, realmente, a gente precisa desconstruir, destruir esse machismo estrutural que já causou tanto mal às pessoas, principalmente mulheres. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.